uma voz mensagem. Eu vou ler Números 25. Israel deteve em Setim e o povo começou a prostituir-se com as filhas de Moabitas. Elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. Então o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor lhe acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: Toma todas as cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o odor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse ao juízo de Israel: Cada um mate os seus homens que se juntarem a Baal-Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe seus irmãos, uma midianita, à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar e filho de Arão, sacerdote, e levantou no meio da congregação e tomou uma lança à sua mão, e foi após o homem israelita até a tenda, e atravessou ambos, ao homem israelita e à mulher, pelo vento. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel, e os morreram naquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar e filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, e de modo que meu zelo não consumiu os filhos de Israel. Portanto, dizem: Eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele, a sua descendência, depois dele, terá a aliança do sacerdócio perpétuo, enquanto teve zelo pelo seu Deus, e fez expiação pelos filhos de Israel. E o monte do israelita que foi morto com a medianita era Zine, filho de Salu, maioral da casa paternal dos simeonitas. E o nome da mulher medianita morta era Cosbe, filho de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os medianitas. Falou mais Senhor a Moisés, dizendo: Afligirei os medianitas e os ferireis, porque eles vos afligirão a vós, outro com os seus enganos, com o que vos enganaram no negócio do Peor. E o negócio de Cosbe, filha do maioral dos medianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, o negócio pegou. Essa história mexeu muito comigo, porque, como o pastor sempre fala, né? Pega a gente primeiro, né? E muitas coisas vêm acontecendo. Nesse capítulo, as reviravoltas e os desafios que testam a fé e a devoção do povo de Israel. Essa passagem da Bíblia nos leva num momento crítico na jornada do povo hebreu pelo deserto, onde eles enfrentam não apenas ameaças externas, mas também desafios internos que ameaçam minar sua conexão com Deus. Aqui na Bíblia somos apresentados a uma narrativa que gira em torno da tentação e apostasia. Apostasia é renunciar à própria fé. Tudo isso acontece com o acampamento de Israel nas planícies de Moabe, onde eles começam a se envolver em práticas idólatras, atraídos pelos encantos das filhas de Moabe. Isso nos mostra como a influência pode ocorrer os valores e a fé de um povo, levando-os a se afastarem do caminho de Deus. Em meio a essa crise espiritual, surge um herói improvável, Finéias, que toma uma atitude corajosa em
lista não estava isento dos desafios espirituais. Aí, no versículo 2, o povo começou a se envolver em umas práticas idólatras, adorando o Deus de Moabe. Isso nos lembra da natureza volúvel da humanidade de hoje. Mesmo depois de testemunhar muitas maravilhas de milagres de Deus durante nossa jornada, na sua jornada no deserto, o povo de Israel se permitiu ser seduzido pela idolatria dos moabitas. Isso nos ressalta como as tentações externas podem ser poderosas e persuasivas, muitas vezes levando as pessoas a abandonar a sua fé e o compromisso com Deus. As filhas de Moabe desempenham um papel nesse contexto. Elas não apenas atraem os israelitas para as suas práticas idólatras, mas também os convidaram para participar das festas rituais que envolveram o sacrifício dos deuses pagãos. A influência das filhas de Moabe foi um fator crucial na apostasia que se espalhou entre os israelitas. Relata que o povo se apegou a Baal, Peor. Isso nos mostra e indica que alguns israelitas não apenas experimentaram as práticas pagãs, mas abraçaram de forma entusiástica. Esse abraço à idolatria representa uma traição à aliança com Deus de Israel, que havia proibido a adoração de outros deuses. A rápida decadência do povo é um lembrete vivido como a complacência espiritual pode ser perigosa. Aos olhos de Deus, a apostasia é uma ofensa muito grave, pois enfraquece a relação do povo com Deus. Isso também coloca em risco as suas bênçãos e a proteção divina prometida sobre Israel e sobre nós. Deus expressa sua indignação com a apostasia de Israel e construiu Moisés e instituiu Moisés a tomar medidas imediatas para lidar com a situação. O Senhor ordena a Moisés que todos os homens sejam enforcados diante do sol, como um sinal público da sua justiça, e a ira de Deus não tolera a infidelidade espiritual. Isso é um lembrete para nós sobre a importância de permanecer vigilantes em nossa fé e resistir a tentações que podem nos afastar de Deus. Também nos lembra da graça e a misericórdia de Deus, pois apesar da apostasia de Israel, Ele ainda continuaria a cuidar do seu povo e a guiá-lo em direção à terra prometida. Isso é uma advertência para não ceder à idolatria, para permanecer fiel a Deus, que nos chama para servir. Finéia é um exemplo notável de zelo e compromisso com a honra de Deus, e a sua ação demonstra a importância da fidelidade e a coragem em momentos de crise espiritual. A reação de Moisés e da congregação, conforme escrita, é da profunda consternação diante da apostasia que se espalha entre o povo. Moisés, o líder espiritual de Israel, e a congregação ficam espantados com a situação, pois reconhecem a gravidade do pecado que está ocorrendo nos acampamentos. Isso para nós vermos como a liderança espiritual deve permanecer vigilante e pronta para tomar medidas quando a fé do povo está em perigo. O texto nos diz que ele tomou uma lança e agiu de forma rápida e decisiva, movido pelo zelo, pela honra de Deus e pelo desejo de defender a pureza da fé de Israel. Finéias entra na tenda onde o israelita estava em um ato de apostasia com uma mulher. Mediante como muito pouco, Finéias mata tanto o homem como a mulher. Isso demonstra o seu compromisso inabalável com a santidade de Deus. A ação corajosa de Finéias não passa despercebida por Deus. Deus elogia Finéias por sua ação zelosa e defesa da honra divina. Isso tem que ser a gente também, defender a Deus sempre. O Senhor declara que Finéias agiu com indignação por sua
terão um sacerdócio perpétuo. A história de Finéias ensina várias lições. A primeira, ela destaca a importância de zelo pela honra de Deus e a defesa da pureza da fé. Ele não hesitou quando viu o que estava acontecendo diante de seus olhos, lembrando da necessidade de confrontar o pecado e a fidelidade com firmeza, porém com amor e compaixão. É dessa forma que Deus quer que a gente age no mundo lá fora. Que a gente não seja, não compactua com o que o povo está fazendo lá fora. A gente tem que ser diferente e mostrar para eles o que é o nosso Deus, né? Para onde Ele nos leva, né? Que lá no mundo, lá fora, a gente não leva nós para lugar nenhum, né? Isso nos ensina como Deus valoriza a coragem e o compromisso com a sua causa. Ele recompensa aqueles que estão dispostos a agir em defesa da sua santidade. Isso tudo nos faz refletir que as nossas ações em favor da fé podem ter um impacto duradouro nas gerações futuras em que Deus honra aqueles que servem a Deus. O julgamento divino nos oferece lições profundas sobre a justiça e a misericórdia de Deus, bem como sobre a importância da fidelidade, do zelo e da responsabilidade individual. Isso para nos lembrar de que Deus está sempre disposto a restaurar a relação com Ele, que buscam sinceramente sua graça e promessas eternas. A guerra contra Midian é um desdobramento importante da história de apostasia em Setim. Ela representa a justiça de Deus em relação àqueles que desempenharam o papel na tentação da corrupção de seu povo. Também destaca a responsabilidade individual e coletiva, bem como o desejo de Deus de purificar sua comunidade e manter a santidade de seu povo. Esta guerra é um lembrete poderoso da importância da fidelidade a Deus e da separação das influências pagãs que podem ameaçar nossa fé. Aí é o que a gente aprendeu com a história, né? A importância da vigilância constante da nossa fé, para que, como os israelitas foram tentados nos dias de hoje, nós somos tentados todos os dias. Mas a gente tem que seguir em frente, né? E não deixar nada lá de fora nos abalar. Outra lição para nós é a necessidade da ação corajosa diante do pecado e da justiça. Assim como Deus instituiu os israelitas ao combate a Midian para purificar sua comunidade, nós também precisamos estar dispostos a nos separar das influências negativas que ameaçam a nossa vida espiritual. Isso pode significar fazer escolhas conscientes sobre como passamos nosso tempo e com quem nos associamos e quais influências permitimos em nossas vidas. E a responsabilidade individual em nossas ações, cada um de nós é responsável por nossa escolhas e ações diante de Deus. Cada um de nós deve prestar conta da nossa conduta moral e espiritual. Então não adianta a gente falar assim, foi por causa de fulano que eu fiz isso. Não. Nós estamos cientes das nossas ações e ações que nós temos contra Deus. E aqui, né, só como a gente pode orar sobre esse texto, né, para a gente pedir, né, que a gente tem que se arrepender e pedir perdão a Deus de todas as coisas que a gente faz todos os dias. Como o pastor sempre diz para nós, né, o pecado